A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, telespectador, internauta do programa Opção para a Vida. Que bom nos reencontrarmos nessa manhã de sexta-feira, hoje 18 de fevereiro. Dentro de instantes estaremos trazendo mais uma exposição da Palavra de Deus ministrada em nosso templo. E eu creio que você vai ser profundamente enriquecido e abençoado. Antes queremos desejar orar com você, por sua família, e esperamos que durante todo este programa Deus continue a falar ao seu coração. Vamos agradecer a Deus pelo dia que Ele está nos concedendo, pela paz de Cristo que excede a todo entendimento, pela fidelidade de Deus, pela bondade de Deus para conosco, em nos guardar, em nos preservar, em nos proteger contra essa doença que está aí. E sabemos que muitos perderam a vida, mas você que está ainda aqui, conosco, com saúde e vivo, temos motivos para sermos agradecidos a Deus. Pai, obrigado por este dia, por essa oportunidade, quando nós abrimos os ouvidos da alma e do nosso coração para recebermos a Tua inspirada palavra. Que Tu se digne de abençoar a cada telespectador. Senhor, que haja um sentimento de profunda gratidão em cada coração, pelo dom da vida, pela paz, pela saúde, pela liberdade, pelo privilégio e a oportunidade que temos de receber a Tua palavra em nosso lar, em nossa casa, em nossos corações. Abençoe a cada internauta, cada telespectador e todo este programa possa realmente falar ao coração de cada amigo que está conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós ministrarmos a palavra de Deus, eu quero lembrar a todos, ontem nós estivemos entrevistando o pastor Helder Faber e ele falou sobre toda a vasta programação que será realizada durante a 24ª edição do Encontro Nacional para a Consciência Cristã, de 24 deste mês, quinta-feira da próxima semana, até o dia 1º de março. Você não pode perder. A Felic é uma livraria que é colocada com estandes de todas as editoras de todos os recantos deste país, trazendo muitos lançamentos, preços inéditos. Você não pode perder esse ano, conforme ouvimos ontem o pastor Helder Faber. E você que está conosco, participe a outras pessoas, convide amigos, parentes, forme a sua caravana aí na sua cidade e venha participar, venha prestigiar da 24ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Nesse instante, sem perda de tempo, quero deixá-los com o cantor Armando Filho, louvando a Deus, e em seguida estaremos trazendo a primeira parte desta mensagem ministrada em nossa igreja. Deleite-se com esta música. Não há irrecuperáveis do ponto de vista de Deus. Quantas vezes quisesse então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, oh, irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, eu, Senhor, estendi a sua mão. Tenta cantar comigo. Uma, outra vez. Eu
sei que hoje aqui o Senhor te vi e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez. Vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústia já te vi e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, oh, irmão. Eu sei que foi ruim, mas o melhor vem agora. Mas uma coisa quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Vejo quando muitos dizem que não há mais solução, o Senhor estende a sua mão. Canta! Vai em frente! E tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústia já te vi e gozarás perfeita paz. Creia uma vez, outra vez. Vai em frente, tente um pouco mais. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Malaquias, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Lembrando que nós estamos realizando um estudo exegético sobre o livro do profeta Malaquias, tentando aplicar todo o ensinamento, todo o embasamento para os nossos dias. Inclusive esse livro foi escrito 500 e poucos anos antes de Jesus, mas ele não foi apenas escrito para aqueles dias, também serve para os nossos dias, porque é a palavra de Deus. Amém? Vamos ler Malaquias capítulo 2, verso de 1 a 9. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temessem. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos.
porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Amém? Os irmãos tenham a bondade e podem sentar. Desejamos, meus irmãos, apenas lembrar rapidamente que pastor Júnior, que me antecedeu, estudou o capítulo 1 durante 2 semanas. E nesse capítulo 1, Malaquias está falando exatamente dos sacrifícios que o povo levava para os sacerdotes oferecerem a Deus, de animais que não deveriam ser enviados porque tinham defeitos. Alguns deles com até impurezas. E aqueles animais que eram sacrificados e oferecidos a Deus no Antigo Testamento simbolizavam Jesus. Tinha que ser um cordeiro perfeito. E os sacerdotes não estavam dando a menor importância a isso. Estavam oferecendo animais aleijados, cegos, coxos. E aquilo aquilo se tornou abominável aos olhos do Senhor. E os sacerdotes eram os primeiros a terem que fazer esta observação, e eles fizeram vista grossa. Foi isso que o pastor Júnior esteve trazendo para a meditação no capítulo 1. Hoje no capítulo 2, nós vamos ver, meus irmãos, o tema do nosso estudo é o culto que agrada a Deus, pregação fiel, exigência de Deus. E nós vamos ver hoje nesse capítulo 2, as repreensões divinas feitas aos sacerdotes. Porque no capítulo 1 eles fizeram muita coisa errada. Então no capítulo 2, Deus começa a tratar com eles repreensivamente. E aí você diz assim: pastor, isso só foi para aqueles dias? Meus irmãos, isso é tão atual hoje para os nossos dias, que vocês não têm a menor ideia. Vocês nem imaginem como hoje isso é tão presente em nossos dias. Há muitos indivíduos que se aventuram, se arvoram serem ministros, pastores, líderes à frente de determinadas comunidades, que fazem coisas semelhantes. Só que não, ao invés de estarem oferecendo sacrifício de animais, estão explorando a fé do povo. O povo que não conhece a palavra de Deus. E há muita gente sendo enganada por esses pseudos apóstolos e líderes de muitas comunidades. Então eles enganam, eles fazem extorsões para que as pessoas, em troca de receber um benefício, contribuam com algum valor. E nós vimos agora no início dessa pandemia, um deles até oferecendo às pessoas, bastasse comprar um caroço de feijão, ficaria curado dessa doença. Isso é, meus irmãos, isso é um absurdo, um negócio desse. Para mostrar que o povo continua sendo hoje ainda enganado por muita gente, como era naqueles dias, aqueles sacerdotes. Então preste atenção, porque hoje nós vamos ver que esses sacerdotes, além de terem desprezado e desonrado o nome do Senhor, do Santo Deus de Israel, eles estavam em desacordo, eles estavam indo de encontro àquilo para o qual o Senhor os havia designado e chamado. Pois eles haviam oferecido sacrifícios de animais defeituosos, os quais representavam Jesus. Isso era algo abominável. E ao mesmo tempo eles estavam fazendo com que as pessoas continuassem no erro. Eles nem sequer abriram os olhos das pessoas para exortá-los, para corrigi-los. E aí por isso que Deus agora vai tratar com eles, conforme nós vemos aqui, repreensões divinas aos sacerdotes, nos versos de 1 a 2. Neste capítulo 2, eles por haverem pervertido a palavra de Deus, fazendo com que muitas pessoas tropeçassem, devido
aos ensinamentos errôneos, eles estavam em completa atitude de irresponsabilidade. Eles estavam ensinando coisas que jamais Deus havia chamado ou convocados ou vocacionados, como Ele havia chamado no Antigo Testamento a tribo de Levi, os sacerdotes, dos quais ministravam este ofício dos sacrifícios no templo. Nesses dias de Malaquias, que foi contemporâneo de Esdras e Neemias, Israel estava voltando ao templo, estava tudo. Neemias havia restaurado o templo, Esdras havia restaurado as muralhas que estavam caídas. Então todos eles estavam voltando para reiniciar aquilo que era praticado muito tempo antes, e eles simplesmente não estavam fazendo com que as pessoas observassem como deveria ser os métodos, como deveria ser oferecido o sacrifício dos animais, levando em consideração tudo que Deus havia determinado lá no Antigo Testamento. Então eles estavam agindo irresponsavelmente. Eles, ao invés de estarem levando o povo à presença de Deus, eles mesmos estavam fora. A começar deles, eles estavam ausentes da presença de Deus, pelo que eles já haviam praticado antes, conforme vimos no capítulo 1. Nem muito menos eles estavam realmente em condições de estarem exercendo aquele ofício do sacrifício dos animais. E aí, a palavra de Deus repreende, conforme vemos aqui no versículo 1. Agora, ó sacerdotes, Deus vai tratar agora com eles, considerando que eles haviam desprezado todo o ensinamento levítico, deixando de observar as coisas para as quais Deus havia chamado e vocacionado os sacerdotes. Eles simplesmente ignoravam tudo aquilo que era para eles começarem a aplicar. Daí porque ele inicia: agora, ó sacerdotes. Deus alerta aqui, tanto os sacerdotes, quanto aos seus descendentes. Observe que ele não está dizendo no singular, agora o sacerdote, mas os sacerdotes, porque eram muitos que estavam fazendo coisas erradas. Não era apenas um ou alguns, eram todos. É como hoje a gente vê, meus irmãos, quanta coisa está sendo ensinada de forma errada, errônea, que faz até vergonha a gente comentar. E aí Deus começa a se dirigir a eles: ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. No versículo 1, ele está simplesmente lembrando os mandamentos, as leis que regulamentavam todo aquele ofício de sacrifício que eles haveriam de oferecer. E eles se julgavam importantes diante do cargo que exerciam, mais importante do que eles observarem aquilo que eles deveriam estar fazendo. É como tem certas pessoas que às vezes a gente costuma dizer: fulano está com o rei na barriga. E a gente deduz que a pessoa é convencida ou é convencido, não é? E elas se aproveitam às vezes, né, da função, do cargo que exercem, para muitas vezes abusarem daquilo que elas foram chamadas, designadas para desenvolver tal ofício. Então eles eram convencidos. Convencidos como assim, pastor? Nós somos os sacerdotes escolhidos da linhagem de Levi, da tribo de Levi, e nós temos a responsabilidade de vocês nos ouvirem, vocês nos obedecerem, vocês estarem debaixo de nossas orientações. Só que as orientações deles não estavam de acordo com a palavra. É como se você estivesse hoje diante de um líder qualquer aí, que eu já falei, e ele está ensinando coisas que não estão na palavra de Deus, ensinando você a trazer ou levar para sua casa uma rosa ungida,
ou trazer um sal grosso. Onde é que tem isso na palavra de Deus? São exploradores que estão explorando a fé de muita gente. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para que agora vocês vejam a diferença entre aqueles que pregam o evangelho na sua simplicidade, em detrimento daqueles que estão fazendo do evangelho um meio de negócio. É aí que a gente vê a diferença. A diferença está aí, exatamente aí. E era isso que estava havendo naqueles dias. Os sumos sacerdotes que estavam realizando o ofício sacerdotal, eles eram convencidos de que o povo simplesmente ia ouvi-los e aceitar o que eles estivessem fazendo ou ensinando. Embora que fosse tudo errado conforme nós estamos vendo. Então esse comportamento que eles tinham causou, eu vou usar a expressão nojo aos olhos de Deus. Nojo. Porque muitos deles, como hoje, se locupletam às custas da crença, da ingenuidade daqueles menos esclarecidos. Tem pessoas que estão crendo em coisas tão absurdas que não está na palavra de Deus, e quando você vai mostrar aquilo que está escrito, eles, é como diz a palavra de Deus, o meu povo erra por falta de conhecimento. Porque não tinham conhecimento, então aceita as coisas erradas, não é? Há um slogan que diz: pare de sofrer. Então quem é que não quer parar de sofrer? E aí vai de encontro ao que Jesus disse: no mundo tereis aflições, passareis por tribulações. Jesus não disse que a gente ia ter vida fácil aqui. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Então muitos desses líderes hoje estão tão presentes em nossos dias quanto aqueles sacerdotes. Lembra-se que Jesus disse: naqueles dias muitos vão dizer: Senhor, em teu nome nós temos profetizado, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós curamos muitos enfermos, nós realizamos muitos milagres. Então o que é que Jesus vai responder? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Lá em Mateus 7, 22 e 23. Malditos sois vós. Meus irmãos, nem todo aquele que se levanta em nome do Senhor, porque Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não se iluda, não se engane, não se deixe enganar por aqueles que se levantam em nome do Senhor para ensinar coisas que não estão na palavra de Deus. Aqueles sacerdotes, no dia do profeta Malaquias, negligenciaram a lei e os mandamentos. É isso que diz aqui no versículo 1. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Este mandamento, ou seja, este regulamento. Vocês negligenciaram, vocês desprezaram a minha palavra, vocês não têm observado. Isso tem se tornado um pecado que vocês estão praticando e também conduzindo o povo ao erro. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo no versículo 1. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Versículo 2. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Deus não estava apenas dizendo que eles estariam debaixo de maldição, mas eles já estavam amaldiçoados, porque estavam desprezando e deixando de honrar a Deus, deixando de honrar e desprezar a sua palavra. Estavam desprezando a sua palavra. Então a sentença divina aqui sobre eles era exatamente porque eles tinham deixado de honrar o nome do Senhor, eles tinham desprezado a palavra de Deus, eles não estavam dando o devido valor, a devida importância àquelas coisas erradas que o povo estava trazendo, o sacrifício dos animais
que eram oferecidos com defeitos, e por isso o Senhor disse: olha, vocês já estão debaixo de maldição, vocês são amaldiçoados. Ninguém gosta de ouvir isso, ninguém. As pessoas querem só receber bênção, ser abençoado, mas amaldiçoado, a Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Já é maldição, porque não fez como era para fazer, deixou de fazer como deveria ser feito. Era exatamente isso que acontecia por aqueles sacerdotes. A sentença de Deus viera sobre eles porque haviam deixado de honrar o nome do Senhor, com aquelas atitudes pervertidas, e por isso mesmo o Senhor já os havia amaldiçoado, pois tudo quanto faziam não era de coração, faziam por fazer, faziam mecanicamente. Sabe que a gente pode incorrer esse erro também quando estivermos prestando culto a Deus? Cuidado para que você não venha à igreja como quem está assinando um ponto. Cuidado quando você subir à casa do Senhor para dizer: eu vou lá, senão o pastor vai notar minha falta. Eu vou lá porque senão alguém pode pensar que eu estou afastado, que eu estou frio, que eu estou desviado. Não, não pense assim. Suba à casa do Senhor com o propósito de adorá-lo, de prestar-lhe culto, de servi-lo, de adorá-lo em espírito e em verdade, porque são os tais que o Pai procura para ser seus verdadeiros adoradores. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 10 a 17, nós encontramos Deus desabafando, esse é o termo que eu não quero poupar, a maneira como o povo subia ao templo para prestar-lhe culto, e aquilo que eles faziam causava aos olhos de Deus, aos ouvidos de Deus e ao coração de Deus um repúdio. Diz aí no livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 10 em diante: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós povo de Gomorra. Estava falando para Israel, e ele faz uma comparação ao povo de Sodoma e Gomorra, que eram povos abomináveis, praticavam coisas abomináveis aos olhos de Deus. Então Deus começa logo dizendo, comparando eles aos moradores de Sodoma e Gomorra: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já que são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Agradecemos a Deus por este privilégio, por esta oportunidade de termos contado com a sua teleaudiência, internauta, mas na próxima segunda-feira você está convidado a ouvir a conclusão desta palavra. Devo lembrar a todos que desejarem fazer uma visita à nossa igreja do Calvário, está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Nós temos escola dominical às 9 horas, culto divino às 18 horas. Às terças-feiras nós temos culto de oração para a família e testemunhos. Às quintas-feiras, estudo bíblico, transmissão online. Você está cordialmente convidado com toda a sua distinta família. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.